E se eu te dissesse que o desaparecimento da colônia de Roanoke pode ter sido causado por algo muito mais sinistro do que qualquer livro de história ousou contar? Uma presença ancestral, um ser amaldiçoado que atravessou séculos faminto por carne humana. Hoje, você vai conhecer a história proibida de Malory Dana, o sacerdote celta que fez um pacto com as trevas e cujo nome desapareceu dos registros da história. Até agora. Antes de começar, me responde: você acredita em maldições? Se você tivesse que escolher entre investigar um mistério desses ou fugir para salvar sua vida, o que faria? Comenta aqui embaixo, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que ama histórias sombrias, porque o que você vai ouvir agora é perturbador demais para ser esquecido. Séculos atrás, em terras distantes da antiga Bretanha celta, vivia um homem chamado Malory Dana. Sacerdote respeitado, profundo conhecedor dos rituais pagãos, ele era visto como um guia espiritual por seu povo. Mas por trás dessa fachada de sabedoria crescia nele uma ambição obscura, uma sede de poder que nada parecia saciar. Enquanto outros sacerdotes cultuavam os deuses da natureza, Malory buscava algo maior, algo que pudesse lhe conceder domínio sobre a vida e a morte. Aos poucos, abandonou os antigos costumes e passou a praticar rituais secretos em florestas isoladas. Primeiro, sacrificava animais. Mas logo, pessoas começaram a desaparecer dos vilarejos próximos. Naquela noite fatídica, sob uma lua vermelha como sangue, Malory completaria seu ritual final. Em um círculo de pedras ancestrais, símbolos estranhos foram desenhados no chão com sangue fresco. Seus olhos brilhavam de euforia. Enquanto sua voz ecoava em palavras de uma língua esquecida há séculos, de repente o ar ficou pesado. As velas queimaram em chamas verdes e tremeluzentes. Diante dele, emergiu uma criatura feita de pura escuridão, com olhos que pareciam brasas incandescentes. A entidade ofereceu a Malory poder infinito, vida eterna e uma fome insaciável por carne humana. Tudo em troca de lealdade e sangue. Malory aceitou sem hesitar. Seu corpo começou a se contorcer. Sua pele ficou pálida e rachada, unhas se alongaram em garras, dentes se transformaram em lâminas afiadas e seus olhos passaram a brilhar como ouro em fogo. Naquela noite, Malory deixou de ser humano, para se tornar uma criatura amaldiçoada. Após completar seu pacto e vagar pelas aldeias como uma sombra assassina, Malory percebeu que sua fome aumentava a cada dia. Ele já não era apenas um homem, era uma criatura amaldiçoada, incapaz de envelhecer, mas eternamente faminta por carne humana. Por décadas, espalhou terror pelas vilas celtas, mas com o tempo boatos de um monstro devorador de homens se espalharam e caçadores de bruxas começaram a procurá-lo. Perseguido, Malory se retirou para florestas profundas e cavernas esquecidas, onde passou anos se alimentando apenas de viajantes incautos. Com o passar dos séculos, ele descobriu que poderia entrar em um estado de hibernação profunda, um sono letárgico que desacelerava sua fome até quase desaparecer, permitindo-lhe esperar por tempos mais férteis, em sangue humano. Foi assim que, séculos depois, contrabandistas ingleses que saqueavam túmulos antigos encontraram uma estranha caixa de pedra, selada por correntes enferrujadas e símbolos desconhecidos. Eles não sabiam, mas carregavam o próprio Malory. A caixa foi vendida como uma relíquia misteriosa a marinheiros que partiam rumo ao Novo Mundo. Para eles era apenas um tesouro exótico para negociar com nativos ou colecionadores ricos. Nenhum deles imaginava que estavam levando a morte a bordo, durante a longa travessia. A tripulação começou a notar coisas estranhas. Alimentos desapareciam, ratos eram encontrados rasgados ao meio e, às vezes, passos podiam ser ouvidos no porão mesmo estando vazio. Alguns marinheiros afirmavam ouvir sussurros em uma língua estranha. Sempre à noite. O capitão achou que eram apenas superstições de homens cansados. Até o dia em que um dos marinheiros desapareceu. Encontraram apenas uma trilha de sangue que terminava perto da caixa de pedra. Aos poucos, Malory começou a despertar. Sua pele
Antes rígida como couro seco, começava a pulsar levemente, e seus olhos dourados se abriam por instantes, observando no escuro como um predador paciente. Porém, ainda fraco demais, Maluik voltou ao sono, esperando chegar em terra firme, onde poderia caçar livremente. E assim, quando o navio atracou na ilha de Roanoke, ninguém sabia que havia acabado de levar o mal absoluto para aquela nova colônia. Meses depois, após uma longa e desgastante travessia pelo oceano, o navio inglês finalmente avistou terra firme. A ilha de Roanoke parecia pacífica, com florestas densas e um silêncio quase sagrado. Para os colonos, aquele era o início de uma nova vida, um lugar onde poderiam recomeçar longe das dificuldades da Europa. Construíram casas simples de madeira, cercaram pequenas plantações e começaram a criar animais. As primeiras semanas foram de esperança e trabalho duro. Crianças corriam entre as cabanas, homens caçavam nas florestas próximas. E mulheres cuidavam das colheitas e do preparo de alimentos. Tudo parecia perfeito demais. O que ninguém sabia era que, no porão do navio, algo terrível despertava lentamente. Maluik, ainda fraco, começou a se mover durante as madrugadas. Ele rastejava entre os caixotes, alimentando-se de pequenos animais, fortalecendo-se dia após dia. Quando finalmente sentiu forças para se erguer, esperou o melhor momento para abandonar o navio e se esconder na floresta. Enquanto os colonos festejavam a primeira colheita, Maluik já os observava de longe. Seus olhos dourados brilhavam na escuridão, acompanhando cada passo das famílias inocentes. Ele estudava seus hábitos, aprendendo quais eram os mais fracos, quais ficavam sozinhos à noite e quais seriam as vítimas mais fáceis. Logo começaram a acontecer coisas estranhas: galinhas degoladas, cabras abertas ao meio, rastros de sangue que terminavam no meio da mata. Pegadas incomuns eram encontradas próximas às cabanas, marcas longas, quase humanas, mas com dedos alongados e garras profundas. O clima de esperança começou a se transformar em inquietação. As pessoas cochichavam sobre espíritos ou animais selvagens, mas alguns tinham certeza de que havia algo observando. O primeiro ataque não foi um evento isolado, mas sim o prenúncio de um mal que se espalharia pela colônia de Roanoke. Quando o marinheiro Thomas desapareceu, a princípio, ninguém suspeitou de nada, além de um simples acidente. Talvez ele tivesse se perdido na floresta durante uma caçada ou, quem sabe, até se afastado para explorar a costa. Mas os dias passaram e nada dele foi encontrado. Em seu lugar, apenas rastros de sangue levavam até a margem da floresta. Naquela noite, a lua estava baixa, quase escondida atrás das árvores densas da ilha. A temperatura caiu de forma inesperada, fazendo com que os colonos se reunissem ao redor de suas fogueiras para se aquecer. Ninguém ousava sair das cabanas após o pôr do sol, e a inquietação no ar era palpável. Algo estava errado. Era como se a terra respirasse, viva e ansiosa. Na mesma noite em que Thomas desapareceu, uma figura foi vista por um dos jovens caçadores que andava pela floresta, tentando encontrar alguma pista sobre o marinheiro perdido. O homem, chamado Elias, descreveu uma silhueta alta e esquelética, com uma aura de escuridão que se arrastava entre as árvores como uma sombra que desafia a luz. Elias tentou chamar por Thomas, mas a única resposta que obtive foi um sussurro incompreensível. Quando se aproximou para investigar mais de perto, uma rajada de vento gelado cortou seu rosto e ele sentiu um arrepio na espinha, como se algo o estivesse observando. Foi então que ouviu o som de garras arranhando a terra, e um cheiro pútrido invadiu seu nariz, um cheiro que ele jamais esqueceria. Antes que pudesse reagir, uma mão gélida agarrou seu pescoço com uma força sobrenatural. Os dedos de Maluik se cravaram na carne de Elias, esmagando sua traqueia. Os olhos de Elias se arregalaram, tentando gritar, mas sua voz não conseguia sair. O corpo do jovem caçador era levantado do chão, como uma marionete sem controle. Maluik não falou uma palavra. Seu sorriso macabro era só um reflexo da dor que ele causava, e sua fome, insaciável, o levava a matar lentamente.
Elias tentou lutar, mas seus movimentos estavam ficando cada vez mais fracos. Foi quando Malwick, com uma rapidez sobrenatural, arrancou a mandíbula de Elias de dentro da boca e a esmagou contra o chão com um único golpe. O som da carne sendo dilacerada era horrível, como uma fruta podre sendo esmagada sob o peso de uma rocha. Enquanto o corpo do caçador se contorcia no chão, Malwick se alimentava de sua carne ainda quente, como uma besta faminta. Não havia palavras. Apenas o som do sangue escorrendo e o estalar dos ossos sendo quebrados. Quando os colonos começaram a procurar Elias na manhã seguinte, eles não encontraram nada além de restos humanos, sua carne consumida, seus ossos quebrados e espalhados por uma vasta área da floresta. Ao redor da cena, havia símbolos estranhos desenhados no chão com sangue, e o mais perturbador de tudo, as marcas de garras profundas, que se arrastavam pela terra como um aviso. Os mais velhos da colônia começaram a cochichar sobre antigas lendas, sobre criaturas que se alimentavam de sangue humano e deixavam um rastro de morte e destruição por onde passavam. Mas ninguém acreditou. Afinal, como poderiam acreditar que algo tão monstruoso estivesse de fato entre eles? Não era possível. Eles estavam em Roanoke, a terra das promessas e do novo começo. Quem poderia imaginar que aquele lugar já estava marcado, destinado ao esquecimento? O desaparecimento de Elias marcou o início do verdadeiro terror em Roanoke. Nos dias seguintes, o medo tomou conta de todos. As noites tornaram-se mais silenciosas, pesadas, como se algo invisível circulasse entre as cabanas. As crianças choravam sem motivo aparente. Os animais se recusavam a sair dos celeiros e alguns colonos juravam ouvir passos ao redor de suas casas enquanto dormiam. Malwick estava cada vez mais forte. Sua pele, antes ressequida e sem vida, agora parecia pulsar com um tom acinzentado, e seus olhos dourados brilhavam, como brasas no escuro. Ele se movia pela floresta como uma sombra viva, estudando a colônia, atacando sempre os mais isolados. Primeiro eram os caçadores que se afastavam para procurar comida, depois famílias inteiras eram encontradas estraçalhadas em suas cabanas, como se um predador tivesse entrado durante a noite e feito um banquete. Os corpos eram encontrados mutilados, com símbolos estranhos feitos com sangue nas paredes. Alguns cadáveres estavam com os olhos arrancados, outros sem a mandíbula, outros com o peito aberto, como se Malwick buscasse algo dentro deles. As tentativas de resistência falharam. Os colonos tentaram fazer vigílias noturnas, acendendo fogueiras em volta da colônia e organizando turnos de guarda. Mas cada vez que Malwick atacava, era como se ele escolhesse o momento perfeito. Ele surgia na escuridão, rápido, silencioso, letal. Quando os guardas percebiam, já era tarde demais. Em uma única noite, 4 famílias desapareceram. As portas das cabanas foram encontradas abertas, com marcas de garras profundas. Dentro delas, apenas sangue espalhado pelo chão, misturado a símbolos grotescos. As crianças que sumiram nunca foram encontradas. Alguns colonos começaram a acreditar que Malwick não apenas se alimentava da carne das vítimas, mas também usava seus corpos em algum tipo de ritual macabro, como parte de um pacto que ainda não havia sido cumprido. Os sobreviventes começaram a perder a esperança. A comida acabou, a comunicação com o continente era impossível. E o medo fez muitos enlouquecerem. Houve relatos de pessoas falando sozinhas, chorando sem parar e até cometendo suicídio, preferindo a morte às mãos da criatura. Então, numa manhã estranhamente silenciosa, um explorador vindo da Inglaterra chegou à ilha para visitar a colônia. Ao desembarcar, encontrou tudo completamente vazio. As casas estavam de pé, mas não havia sinais de vida. Nenhum corpo. Nenhum vestígio de luta. Apenas sangue seco espalhado em vários pontos e símbolos gravados nas árvores, formando uma espécie de círculo em volta da aldeia. A palavra Croatua estava entalhada em uma das cercas, como uma mensagem final, desesperada. Ninguém nunca soube o que significava, mas aquele explorador jurou ter visto marcas de garras ainda frescas no chão.
como se algo tivesse acabado de passar por ali. O explorador inglês que chegou à ilha de Roanoke naquela manhã não imaginava que estava prestes a entrar em um dos maiores mistérios da história. Seu nome era William Hartley, capitão de um pequeno navio mercante que havia atracado para entregar suprimentos e trazer notícias da Inglaterra. Quando pisou na areia fria da ilha, William sentiu de imediato algo estranho. Não havia risos, vozes ou movimento algum. Apenas um silêncio sufocante, quebrado pelo bater das ondas contra as pedras. As casas estavam intactas. Como se todos tivessem desaparecido de repente. Panelas ainda pendiam sobre fogueiras apagadas, ferramentas permaneciam largadas no chão, e alguns brinquedos de crianças estavam espalhados perto das cabanas. Era como se a vida tivesse sido arrancada dali, em questão de segundos. Conforme William e sua tripulação avançavam pela aldeia, encontraram marcas de garras profundas nas portas e paredes. E símbolos estranhos desenhados com sangue nas árvores próximas. O mais perturbador era a palavra Croatoan, entalhada em uma das cercas de madeira. Aquilo parecia um aviso, um último grito desesperado de alguém que sabia que ia morrer, durante a exploração. Um dos homens de William encontrou uma pequena trilha de sangue seco que levava até a floresta. Contra todas as recomendações, William decidiu seguir o rastro, sentindo uma estranha compulsão em descobrir o que havia acontecido ali. Quanto mais avançavam, mais a floresta parecia viva, quase pulsando como se os observasse. De repente, ouviram um sussurro. Não era o vento, nem um animal. Era uma voz, baixa e arrastada, falando em um idioma desconhecido. Os marinheiros começaram a se entreolhar e alguns recuaram com medo. Mas William seguiu em frente, guiado pela curiosidade. E por algo mais, como se estivesse sendo atraído. No coração da mata, encontraram um círculo de pedras manchado de sangue com ossos humanos espalhados por toda parte. No centro, havia símbolos feitos com ossos e restos de corpos, formando um desenho incompreensível, mas claramente ritualístico. E foi então que o viram. Malwick estava ali, de pé, observando-os com aquele sorriso macabro. Sua aparência agora era ainda mais aterradora. Pele cinzenta esticada sobre músculos deformados, dentes longos e afiados e olhos dourados que brilhavam como tochas na escuridão. Ele parecia mais forte do que nunca, como se tivesse absorvido a essência de todas as suas vítimas. Antes que qualquer um pudesse reagir, Malwick atacou com velocidade sobre-humana. Um dos marinheiros foi dilacerado em segundos, suas entranhas espalhadas pelo chão. Outro teve o pescoço arrancado com uma mordida brutal. O grupo entrou em pânico, correndo desesperado pela floresta. William, apavorado, conseguiu alcançar a praia, mas quando olhou para trás, viu Malwick parado na beira da mata, apenas observando, como se soubesse que aquele não era o fim. William embarcou às pressas, partindo da ilha sem levar nada além do trauma do que havia visto. Ao retornar à Inglaterra, William tentou contar o que aconteceu, mas ninguém acreditou. A história se espalhou como uma lenda, sendo tratada como superstição ou delírio. O desaparecimento de Roanoke jamais foi explicado. E Malwick nunca mais foi visto, mas alguns dizem que ele ainda está lá, adormecido, aguardando novos visitantes para saciar sua fome eterna. Se você chegou até aqui, já deixa o like e compartilha esse vídeo com aquele amigo que ama histórias sombrias. E agora eu te pergunto, você teria coragem de passar uma noite em Roanoke? Comenta aqui embaixo se você acredita que Malwick ainda está vivo. E não esquece de se inscrever, porque nas próximas histórias vamos explorar mistérios ainda mais perturbadores.